E a partir desses assassinatos seletivos, que eu tenho reportado para vocês com muita antecedência, inclusive continuo acreditando, Fernando La Roça, obrigado, que eles tendam a se agravar, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Blinken está no Oriente Médio. E me parece que a fissura entre Estados Unidos e Israel está ficando cada vez mais notória, principalmente a fissura entre o governo americano e o Netanyahu. Então você tem duas fontes aqui, ou duas maneiras de entender esse processo. O Netanyahu ele parece desesperado para ampliar o conflito, até por uma questão de sobrevivência política interna. E os Estados Unidos parecem desesperados, de alguma forma, para encontrar alguma janela de oportunidade para realizar um grande acordo regional. Hoje, surgiu a informação que nas conversas que o Blinken teve na Arábia Saudita, que teria sido convencionado, teria sido dito pelas autoridades sauditas, que a questão da criação do Estado palestino seria crítico e fundamental para a normalização saudita-israelense. Tá? Então, é importante frisar o seguinte: o Blinken visitou a Arábia Saudita, visitou os Emirados Árabes Unidos, visitou a Jordânia e falou aos repórteres hoje, terça-feira, em Tel Aviv. Então ele disse que a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, em última análise, elas seriam dadas com a criação do Estado palestino. Tá? O Blinken, que chegou ao Oriente Médio, passando já pela Turquia, já conversando com importantes autoridades regionais, e ele continua na região, Rochenstein no Líbano, Blinken nesse momento em Israel, e a tentativa desesperada e bastante diferenciada dos Estados Unidos de buscar um acordo amplo, abrangente. Os Estados Unidos entendem hoje que o Hezbollah teria condições de causar, e eu não estou falando nem do Irã, tá, gente? Que o Hezbollah teria condições de causar problemas seríssimos à infraestrutura israelense. Inclusive, eventualmente, uma paralisação da economia de Israel com a destruição de infraestrutura vital, de infraestrutura de energia, de infraestrutura de saneamento, de infraestrutura que permite o funcionamento da máquina, inclusive de guerra israelense em Gaza. Então, nós estamos assistindo o quê? Ainda que publicamente não seja bem dessa forma, né? A gente vê excertos, mas a gente vê, de um lado, o Netanyahu desesperado para uma guerra regional ampla, como forma de sobreviver politicamente à frente do governo israelense. E os Estados Unidos, de alguma forma, sinalizando e dando um toque ali para Israel: olha, vamos buscar um acordo que não seja tão ruim para vocês e que também possa permitir algum tipo de contentamento por parte tanto dos grupos pró-iranianos como da própria população palestina, para que a gente possa evitar um problema maior. Está ficando cada dia mais claro que há uma diferença, que ela não é apenas retórica, entre os Estados Unidos e Israel. E está ficando cada dia mais claro que existem grupos no governo americano que muito provavelmente veriam com muita simpatia o afastamento do Benjamin Netanyahu do governo israelense. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que as coisas não parecem muito boas no que diz respeito aí às perspectivas de Israel de contar incondicionalmente com o apoio dos Estados Unidos. Nós já estamos chegando a quase 100 dias, de ataques do exército israelense em Gaza, e os reféns em Gaza continuam sob o controle do Hamas, da Jihad e de outros grupos palestinos. Vejam vocês, quase metade dos jovens eleitores judeus, ouçam isso aqui que é importante, tá? Essa notícia está no Jerusalém Post de hoje, é aquele tipo de notícia que eu releio 3 vezes para poder trazer informação fidedigna. Quase metade dos jovens eleitores judeus sente que Biden apoia excessivamente Israel. A pesquisa concebida para compreender as perspectivas do eleitorado judeu dos Estados Unidos revelou uma divisão geracional significativa na opinião pública entre judeus americanos. E segue. 47% dos eleitores judeus mais jovens, entre 18 e 35 anos, sentem que o presidente Biden apoia excessivamente Israel.
de acordo com a última pesquisa nacional de eleitores judeus, realizada no final do mês de novembro de 2023 e que foi conduzida nada mais nada menos que pelo Instituto Eleitoral Judaico com estratégias GBAO em inglês. E isso contrasta absolutamente fortemente com os eleitores mais velhos, no público entre 36 anos mais, né? Você tem aí apenas 18% achando que o apoio do Biden é excessivamente favorável. A corrente religiosa com maior apoio a Israel é o movimento conservador, com 89% de aprovação, que são, na sua maioria, imensamente vinculados ao Partido Republicano e a Trump, e você tem aí um apoio de 81% dos judeus ortodoxos e 79% dos reformistas. Essa pesquisa mostra claramente que há uma divisão entre o público judeu, que não é uma divisão apenas entre setores mais à direita e setores vinculados ao governo Benjamin Netanyahu. Você tem claramente, cada vez uma pressão mais forte, que mostra que o que está acontecendo em Gaza é rechaçado por muitos judeus no mundo. Por muitos judeus. Não são poucos os judeus que rechaçam o que está acontecendo em Gaza. E duas coisas que nós temos esse ano. A reeleição do Biden, ou a vitória de qualquer candidato democrata, ela fica muito comprometida se continuar o que está acontecendo em Gaza. Por outra forma, eu não sei se o Netanyahu está esperando algum tipo de situação que o privilegie em relação a que não seja preso ou que não responda pelos eventuais crimes que tenha cometido aí em Gaza, ele que já tinha muitos problemas com a justiça israelense. Então, gente, eu acho que está muito perto de acontecer algum tipo de movimento que, mesmo dentro de Israel, possivelmente apoiado pelos Estados Unidos e outros aliados, tente demover o governo Netanyahu da loucura que seria iniciar um conflito contra o Líbano. Eu recebi um áudio de cerca de 6 minutos aproximadamente, de um experiente repórter libanês hoje pela manhã, e aí eu perguntei o seguinte para ele, eu perguntei, já era? Porque quando eu vi que mais um assassinato seletivo, Hezbollah respondendo contra o Comando Norte de Israel, ataques na região da Galileia, sirenes, em 20 minutos 3 sirenes na Galileia, aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo o seguinte, já começou? Aí ele diz, não começou. Por quê? Porque os Estados Unidos estão fazendo um esforço sobre-humano junto ao MICAT, ao governo do Líbano, a outras autoridades libanesas não necessariamente vinculadas ao Hezbollah e ao governo israelense, para que esse conflito não ecloda. E a opinião de muitos jornalistas experimentados no Oriente Médio, alguns deles até em Israel, é que um simples conflito a essa altura com o Hezbollah, com cerca de 150 mil mísseis, já seria, que é uma pergunta que foi feita ontem, uma ameaça existencial para Israel. Tá? Então, o experimentado repórter, eu não vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, porque eu não tenho autorização dele e eu não exponho fontes. Tá? Mas numa próxima oportunidade, eventualmente com a autorização da fonte, eu vou mostrar aí a análise que ele nos faz e diz que os Estados Unidos estão fazendo um empenho violentíssimo para não permitir que essa guerra comece. Porque a inteligência dos Estados Unidos teria detectado uma situação desfavorável para Israel se contextualizar a questão da possibilidade de uma guerra regional de grande monta.